Maduro não é um ditador e eu vou te contar por quê. Essa semana o presidente Lula foi alvo de muitas críticas porque recebeu o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Muitos comentários falando que ele é um ditador e criticando a atitude de Lula, falando das crises que a Venezuela vem sofrendo nos últimos tempos. Mas você sabe quem é Nicolás Maduro? Pessoal, estamos por aqui para mais um vídeo para a gente tentar contribuir, fazer uma nossa parte diante de uma semana que vai ser muito movimentada. E claro que eu não podia deixar passar esse vídeo aqui, onde de maneira forçada, uma forma de forçar a barra já com o Maduro, de tentar limpar a desfeita dele no mundo da democracia venezuelana, limpar a sujeira que ele tem feito com o nosso país de uma maneira forçada já. Fica até irritante ver como, de qualquer forma, estão tentando apagar a situação da Venezuela, no qual Maduro tem tido uma participação bastante controversial nos últimos anos. Então vamos escutar os argumentos que ela vai colocando em defesa e, por outro lado, eu trarei os meus argumentos que não são nem meus, são históricos, estão ali e que simplesmente vão deixar ela sem posicionamento, porque você não consegue rebater as coisas que de fato aconteceram. Vamos lá. Maduro foi maquinista e sindicalista, depois eleito deputado em 1999 até 2006, quando foi nomeado ministro das Relações Exteriores, eleito vice-presidente junto ao então presidente Hugo Chávez em 2012, que faleceu em 2013. Então, Maduro foi eleito... Falso. Isso é falso. Porque ele não foi eleito vice-presidente. Ele foi nomeado vice-presidente pelo Chávez. Quem era vice-presidente da época era o Elias Awa, esse cara aqui, que ele saiu da vice-presidência porque eles viram a possibilidade de colocá-lo como governador para as próximas eleições que ia ter na época, eleições de governadores, e eles tiraram ele de vice-presidente para que se candidatasse depois das eleições de governador, e o Maduro foi nomeado, não foi eleito vice-presidente, foi nomeado pelo Chávez como vice-presidente, pensando no que de fato aconteceria meses depois, que ele ia ter que tomar o tratamento lá em Cuba e o Maduro ia ficar como vice-presidente encarregado. Mas por que foi essa ficha do Maduro e não qualquer outro militar? Senão porque o Maduro tinha acompanhado o Chávez todos os anos anteriores, nos procedimentos anteriores médicos lá em Cuba. Então era uma pessoa que ele conhecia de fato o que estava acontecendo com o Chávez, com a doença que ele estava tendo com o câncer. Então ali já começa errando feio. Eleito presidente em 2013 e reeleito em 2018. Um governo conhecido por garantir a participação popular através de plebiscitos e do poder cidadão, que se equipara aos poderes legislativo, executivo, judiciário e eleitoral. Não tem nada de ditadura ou golpe aí. Isso porque quem tentou dar um golpe... Interessante que ela fala, não tem nada de ditadura ou golpe aí. Olha só, porque ela trouxe a palavra golpe. Ela falou que o Maduro foi eleito em 2013, é verdade, uma eleição que, ao ser reconhecida pela oposição e pelo povo do país, pela participação acima, obviamente, da metade da população, torna ele legítimo naquela eleição. Só que em 2018, eu peguei aqui esse dado, a abstenção do país foi de 54%. Mais da metade da população do país não votou naquela eleição de 2018. Daí vem a crise de legitimidade de origem e legitimidade política do Maduro. E por que o povo não participou? Será que ela sabe por que ninguém participou? A maioria, Os candidatos que se lançaram, que se candidataram para serem presidente e enfrentar o Maduro, não eram candidatos diretamente do grupo da oposição, porque há muitos anos que na Venezuela as eleições vêm acontecendo por grupos, os opositores se unem, criam um único candidato e obviamente para enfrentar o Chávez na época ou o Maduro mais atualmente. E naquela época a oposição decidiu desistir daquela eleição, mas mesmo a oposição desistindo, por que o povo não votou? Isso ali ela não conta. Por isso que ela mencionou a palavra golpe. Eu vou explicar por quê. Entendam aí. 2015, o Congresso é ganho maioritariamente pela oposição. 2015.
Só que em dezembro de 2015, porque essa nova oposição ia tomar posse, o novo Congresso em 2016, janeiro de 2016. E em dezembro de 2015, o Congresso, que era maioritariamente chavista, mas que saía em janeiro, eles criam um parlamento comunal, que ia ter quase as mesmas funções de um Congresso da República. Eles criam esse parlamento para eles depois, os deputados, se passarem para esse lado, né, para terem as possibilidades de continuar legislando para o Estado comunal, né, que era um projeto que já vinha do Chaves. Chaves tinha morto em 2013. E isso aconteceu em 2015. Então, quando eles criam esse parlamento comunal, é para desconhecer a eleição que já tinha a oposição ganha. Daí começa o primeiro golpe. Beleza. Esse mesmo dezembro, o Congresso, que era chavista, mas que ia sair, eles aproveitam de deixar o caminho pronto. Eles trocam os ministros do Tribunal Supremo de Justiça, o Judiciário. Eles trocaram isso em 2015. Por que eu estou falando isso se a eleição de Maduro foi em 2018? Peraí. Maduro, ele ganhou em 2013 para um mandato de 6 anos. Ou seja, ele tinha que ficar até 2019. Quando que iam ser as eleições na Venezuela? Ou em 2019 ou 2018, né? Beleza. Em 2016 e 17 para frente começa uma briga entre o judiciário e o legislativo, que era opositor e já tinha tomado posse. Por quê? O judiciário não queria que a oposição fizesse um impeachment do Maduro, que está na Constituição, que é um revogatório, que ela fala do plebiscito. Esse revogatório só podia ser feito em 2016. Por quê? Porque era a metade do período de governo do Maduro, porque o Maduro tinha sido eleito em 2013. E o revogatório tinha que ser feito em 2016. Aí eles fizeram um monte de manobras, por exemplo, tirar 3 deputados do Congresso para tirar a maioria total, maioria absoluta que tinha o Congresso. Mesmo assim, o Congresso elegeu eles. O Congresso deu a posse, deu o cargo a eles, porque era a maioria opositora. Só que o judiciário declarou, então, ao Congresso como fora da lei, porque o Congresso tinha dado as credenciais aos deputados. Então, pelo fato de eles terem desconhecido a sentença do judiciário, começa a briga. Porque esses 3 deputados dariam a maioria. Tirando os 3 deputados, ficaria uma maioria simples, que não poderia dar um impeachment, um revogatório no Maduro, convocar essas eleições. Só que começam, obviamente, protestos na Venezuela por causa disso e outras coisas, além das questões econômicas. E em 2017, olha só, em 2017 o judiciário emite 2 sentenças. Uma para, obviamente, continuar declarando que o Congresso estava fora da lei, anulando as funções e assumindo ele as funções. E adivinha quem aparece por aí? A fiscal que era chavista. Uma fiscal que era chavista em 2017 sai em defesa do Congresso, dizendo, opa, isso que está acontecendo aqui não é verdade. Isso aqui é um golpe de Estado contra a institucionalidade democrática da Venezuela, 2017. 2 dias depois, obviamente, eles recuam. Eles tentam recuar, mas o dano já está feito. Já eles assumaram a possibilidade que eles queriam de fato, que era intervir o Congresso. Obviamente, essa fiscal, ela teve que sair do país, porque ela foi declarada inimiga do chavismo, inimiga do partido, obviamente, apoiador do Maduro, e inimiga da pátria. Imagina só o que aconteceu. Uma fiscal que era amiga do Chaves, que tinha sido amiga da Revolução o tempo todo. Beleza. E em 2017, eles tiram não tiram do jogo, mas eles tiram as possibilidades de fazer o revogatório, porque já era tarde, já tinha passado 1 ano, tinha que ser feito em 2016, já em 2017 não dá. Aumentam os protestos porque a população venezuelana se dá conta de que, olha, cara, eles tiraram o nosso direito da Constituição de fazer um revogatório. E o que acontece? Como eles veem que o Congresso vinha perdendo popularidade, porque obviamente o povo que elegeu o Congresso opositor acreditava que ia ser possível tirar o Maduro em 2016. E ao ver que isso não acontece, a oposição perdeu credibilidade. E aumentam os protestos nas ruas. Aí eles veem a possibilidade, olha, as ruas estão quentes, tem muita gente protestando, vamos fazer o seguinte, vamos tirar de vez do jogo o Congresso opositor. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos eleger um Congresso Nacional Constituinte, que pela Constituição nossa, ele ficaria supra-poder, ou seja, por cima de todas as instituições
já estabelecidas, incluindo o Congresso Nacional Legislativo, que nós na Venezuela chamamos de Assembleia Nacional. Aí eles criam esse Congresso Nacional Constituinte e o que eles fazem? Eles adiantam as eleições, pessoal. Eles ditaminam uma data para fazer as eleições presidenciais, aproveitando a divisão da oposição, aproveitando a crise que está no país e que não dava tempo para todo mundo se organizar e eleger um candidato que poderia enfrentar o Maduro. Obviamente, todo esse tempo acontece vai acontecendo enquanto já está tendo crise no país, econômica, está tendo uma saída muito alta de venezuelanos no país, a oposição está totalmente dividida, a inflação lá quase batendo 1 milhão por cento. Imagina quem ia pensar na política. Obviamente eles entram na eleição de 2018 com o Maduro como o único candidato. Aí eles argumentam, a oposição não quis participar. Cara, mas você acabou com o processo democrático todos esses últimos 4 anos, entre 2015 e 2018. Beleza? Vamos continuar então com o vídeo para poder ir explicando para a nossa deputada o que ela não conhece. Foi o candidato da direita que não se conformou com o resultado das eleições de 2018 e instalou um governo interino liderado pelo candidato da oposição, Juan Guaidó, e que era financiado pelos Estados Unidos. Guaidó se autodeclarou presidente e foi reconhecido pelo bloco imperialista, inclusive por Bolsonaro. Mas os Estados Unidos já vinha se metendo na política. Não é inclusive por Bolsonaro, inclusive pelo Brasil. O Brasil gosta de institucionalidade para poder fazer esse reconhecimento, não porque esteja Bolsonaro lá na cadeira de Brasília. Outra coisa, ele fala de candidatos da direita. O Guaidó não foi candidato na eleição de 2018. Me desculpa, deputado, mas você está errado de vez. Novamente, ele não foi candidato em 2018. O Guaidó era membro do Congresso eleito em 2015. Ele era membro do Congresso 2015. Quando ele é nomeado presidente encarregado da Venezuela, que é o governo interino, ele já nesse momento ele não era apenas um deputado, ele era o presidente do Congresso. E eu fiz essa tarefa aqui. Seguindo o artigo 233 da nossa Constituição, na ausência do poder executivo, seja por morte, seja por desconhecimento da própria população, e obviamente por abuso de poder, o presidente do Congresso Legislativo deve assumir as responsabilidades do executivo. Não tem nada de golpe aí, minha querida deputada. Outra coisa, ele não é candidato de direita por duas coisas. Primeiro, ele não foi candidato, e a segunda, ele não é de direita. Me permita explicar. Ele pertence ao partido político que se chama Vontade Popular. Vontade Popular. E esse partido é de esquerda, sabia? Ele é um partido de esquerda, como muitos outros partidos. Então a própria esquerda queria tirar o Maduro, minha querida deputada. Você não sabia disso? Então eu indico a você fazer um cursinho de teoria política para você poder descobrir como é o espectro político lá na Venezuela. Porque está sentindo falta aí. Beleza, vamos lá. E na economia da Venezuela há muito tempo. Ainda em 2014, no governo de Barack Obama, o país foi alvo de um embargo, que é motivo das crises financeiras que a Venezuela vem sofrendo até hoje, boicotando a economia da Venezuela. O embargo, junto à queda nos preços dos barris de petróleo, fragilizaram a situação da Venezuela, que enfrenta até hoje diversas crises econômicas. As pessoas olham a situação da Venezuela e consideram um país pobre, muitas vezes. Vamos lá, 2014. O decreto de 2014, de fato, foi uma lei criada para poder sancionar, para poder emitir sanções contra funcionários públicos da República da Venezuela que participassem da violação sistemática de direitos humanos. Isso foi a lei que foi aprovada em 2014, dezembro de 2014. E sabe o que aconteceu em 2014? Houve inúmeros protestos na Venezuela. Inúmeros. E muitas pessoas morreram nesses protestos. E as denúncias dizem, os informes que foram enviados à ONU, minha querida deputada, que houve execuções extrajudiciais. Houve tortura nesses protestos. E, obviamente, como houve participação de funcionários públicos, alguém tinha que sancionar esses caras.
E como houve convites diretamente de alguns ministros do governo do Maduro a que perseguissem esses protestantes, né, essas pessoas que estavam nos protestos, essas pessoas foram, obviamente, funcionários públicos que foram sancionados pelos Estados Unidos. De que forma? Revogando vistos para eles acessarem no país, bloqueando contas bancárias. Talvez você, novamente, sabe disso, mas você não quer mostrar, falar isso para o seu público que talvez te segue porque de alguma forma acredita em você. Mas você está errado, feio, ao não falar esse outro lado da história. Esquecem ou simplesmente não sabem que se trata do país com a maior reserva de petróleo do mundo, que corresponde a 18% do total das reservas, superando inclusive a Arábia Saudita. Mas o bloqueio faz com que o país tenha dificuldade em comercializar e explorar esse petróleo, aprofundando a crise financeira que o país sofre por explorar muito menos sua capacidade. Olha que ela, em menos de um minuto, ela passou a falar de embargo econômico a bloqueio, e são duas coisas diferentes. Eu não vou entrar nas definições, mas é diferente, pessoal. Um bloqueio a um embargo econômico. É diferente. E outra coisa são as sanções econômicas. Outra coisa, são três status diferentes. E ela coloca no discurso, mistura o que é bloqueio e embargo. Uma coisa que é falso, a Venezuela não sofre bloqueio pelos Estados Unidos. Se você olharem na internet, as caminhonetes que entram lá, as pessoas que entram e saem de lá para os Estados Unidos, você fica pensando, opa, cadê o bloqueio aqui? Por que está circulando dólar na Venezuela? É certo esse discurso aí de bloqueio, ou o que a Venezuela está passando são o que chama sanções econômicas direcionadas para funcionários públicos do governo do Maduro que tenham participado ou da corrupção ou da violação de direitos humanos. Mais uma, deputada. Capacidade de produção de petróleo por causa do embargo. Ainda assim, é esta riqueza que financia o desenvolvimento do país em saúde pública. E aí ela volta, educação de qualidade. Ela volta para falar embargo, novamente. Ela mistura a questão do bloqueio. O que acontece? Certamente essas sanções vão afetar a capacidade de exploração de petróleo. Por quê? A Venezuela, por muitos anos, ela foi beneficiada de um alto valor dos barris de petróleo internacionalmente, né? Chegaram a ultrapassar os $100. Só que ao invés de você, como governante da Venezuela, aproveitar essa grana e investir diretamente na sua infraestrutura, modernizar a sua estrutura, seja ela tecnológica, na exploração do petróleo, melhorar os sistemas de extração, de exploração do petróleo, o que o governo do Chávez fez? Ele fez uma manutenção de política, de rentismo político no país. Como é que isso funciona? Criando mais instituições, aumentando o tamanho do Estado, que apenas isso só se mantinha nem pelos impostos, se mantinha pelo ingresso petroleiro. Como é que ele alimentava o sucesso do seu socialismo do século XXI? Que ele chamava de um socialismo mais humano, um socialismo que vai produzir as suas próprias riquezas, mas na verdade não estava produzindo porra nenhuma. Estava pegando o dinheiro do petróleo de todos os venezuelanos e entregando para os grupos deles, não só na Venezuela, como também em outros países. Essas pequenas ilhas que vocês veem por aí, que voltam em favor da Venezuela ainda, é porque a Venezuela enviava petróleo, de graça, entendeu? E tem outra coisa aqui, deputada. Em 2023, março de 2023, apareceu uma entrevista, já tenho vídeos feitos aqui na internet dele, ex-gerente da PDVSA, aparece publicamente numa entrevista de TV e denuncia torturas. Ele sofreu torturas por ele ter denunciado corrupção dentro da empresa petrolífera da Venezuela, a PDVSA, a Petrobras de vocês, daqui no Brasil. E esse cara, na entrevista, explica que a coisa da qual ele se arrepende é dele ter se dividido com os seus amigos. Ele ter se distanciado dos seus amigos por defender que no processo revolucionário da Venezuela não existia tortura, até que ele sofreu a tortura. Mas por que ele sofreu tortura? Porque ele explica como ele trabalhava na empresa petroleira, ele começa a se dar conta que estão saindo barcos carregados de petróleo e ninguém está pagando por isso.
E ele faz um relatório, explica todos os dias os barcos, os endereços dos barcos, para onde que eles estão indo. E ninguém paga isso. Aí ele foi levado preso. Adivinhe do que ele foi acusado, pessoal. Ele foi acusado de espionagem. Espionagem com um venezuelano, que era, ele continua sendo chavista, ele fala que ele é chavista, mas que ele obviamente não é madurista, que ele não confia nesse governo atual, né, nessa ditadura. Inclusive é referência nos cursos superiores, principalmente o de medicina. E é justamente para que o mundo lembre a força que tem a Venezuela, que foi tão importante. Falso. Falso, falso, muito falso. Ela fala que prioridade a educação, saúde pública. Ela não foi ainda entre 2015, 2018, 2019 e 2021 para o hospital na Venezuela. Ela não foi lá. De fato, ela não foi. Se ela foi, ela está escondendo essa informação. Meninos, idosos, mulheres grávidas morrem em hospitais por falta de atendimento. Educação de qualidade, saúde pública de qualidade tem a ver com o tratamento que essas pessoas dão aos mais necessitados. Vão lá nos hospitais como as pessoas reclamam do atendimento que eles dão aos meninos. Hospitais públicos. Os hospitais públicos que já existiam antes do Chávez. Mas que o Chávez interviu, assim como o Maduro. Outra coisa, essa questão de prioridade é falso totalmente. Ó. Bonecos são criados no governo do Maduro. Bonecos. Quase 13 milhões de unidades foram distribuídos em 2022. Entre o boneco do Super Bigode do Maduro e o boneco de Cília Flores. Será que essa grana, se for de fato o interesse do seu ditador, de investir isso na população, será que não é melhor entregar em cadernos? Por que eles entregam bonecos, minha querida deputada? Tá forçando a barra demais, demais. Tá muito fácil fazer esse vídeo aqui. Outra coisa, a crise petroleira não é apenas a causante, não é a única, nem as sanções da causante da crise da Venezuela. Não é. As expropriações, que ela não falou disso, elas começam, essas expropriações, diretamente em 2006, pelas as anotações que eu tenho aqui. 2006, 2007. Uma delas, a perseguição é contra a imprensa, com a não renovação de permissões, né, para essas empresas trabalharem, empresas de rádio e comunicação. O caso famoso da RCTV, uma das televisoras e as rádios mais antigas do país. Eles não renovaram a concessão, é a palavra, concessão. 2008, nacionalização, aumentam as expropriações, principalmente as expropriações de fábricas e produtoras de açúcar, soja, produtoras de café, produzem alimentos, minha deputada. E esses alimentos depois se tornaram importados. Por quê? Porque a Venezuela deixou de produzir. Deixou de produzir não por questão de petróleo, porque as sanções chegaram em 2014, as primeiras. E essas empresas já reportavam déficits muito antes, porque as expropriações começaram e as nacionalizações começaram em 2008. 6 anos antes, deputada. Beleza? Vamos lá. Esse encontro entre Lula e Maduro, um momento histórico que marcou a retomada das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela. Eu mesmo fiquei muito feliz. Sua participação na cúpula dos líderes da América do Sul aqui no Brasil, que está acontecendo essa semana, e a possibilidade da entrada da Venezuela nos BRICS podem garantir o fortalecimento da economia venezuelana. O que estamos vendo agora é a construção de uma América Latina soberana, livre e independente. Tá, livre. Livre para quem? Soberana para quem? No caso venezuelano existe o que se chama Arco Mineiro. Arco Mineiro alimentado pelo próprio governo. E os próprios ecologistas venezuelanos, inclusive militantes de esquerda, estão denunciando um ecocídio na Venezuela. Mas aqui a deputada está falando de soberania. Qual que soberania é essa? Um povo que abre, um governante, na verdade, que abre o seu território para exploração ilegal de minerais, gerando contaminação nos rios
e na nossa selva amazônica. Militares em volta de negócios com os nossos minerais. Será que ela vai falar disso também em algum outro vídeo? Será que ela, quando fala de soberania, independência, ela estará contemplando a ideia de que falta falar o informe da ONU, que diz sobre a investigação na qual Maduro é o alvo principal? Por quê? Porque essa investigação pretende comprovar a violação sistemática de direitos humanos na Venezuela. Ou a deputada esqueceu de falar, por exemplo, dos casos dos trabalhadores da empresa Sidor, uma metalúrgica na Venezuela, que estão sendo perseguidos nos dias recentes por eles terem protestado por salários dignos. Educação de qualidade, minha querida deputada Rosa, é que na Venezuela não faltassem hoje 270 mil professores na rede de educação. É muita coisa que você deixou por fora, deputado, e que obviamente não convinha, né, falar disso. Não convém falar disso porque é a verdade, né? Então é a minha parte, deputado. Se você quiser debater, conversar, vamos lá. Conversamos a gente juntos, vamos construir o que de fato é uma independência e soberania, né, dos nossos países, né? Onde ninguém dependa, no caso, como a Venezuela, dos interesses como a Rússia ou a China. Porque vocês gostam de criticar que os Estados Unidos sempre estão se metendo na política da Venezuela. São os nossos principais compradores de petróleo. Ainda hoje, são os primeiros que pagam o nosso petróleo. A gente não quer negociações bilaterais, de papelzinho, não. A gente quer grana para investir no país, melhorar nossas vias, as nossas estradas, a nossa educação, a nossa saúde, a nossa infraestrutura. É isso que a gente quer. A gente não quer assim, interculturalidade de troca de favores. Não. A gente quer progresso. Palavra progresso, sabe? Não progressismo. De um lado. A gente quer progresso para todos. Mas suspeito que não seja isso que vocês querem, obviamente. E ao pessoal que está me assistindo aqui, beleza? Deixa aí o comentário que você achou desse vídeo longo, né? Porque toda a verdade é assim, ela tem que ser bem fundamentada. Então eu agradeço quem assistiu até ali, deixem os seus comentários e vamos lá para o próximo vídeo.